E com ele foi a mesma coisa. Ele entrou pra academia, estudou um pouquinho e saiu. Depois ele até acaba tocando de novo com Goldcat, mas depois esse grupo também acaba e tal, e ele segue outros rumos. Em 25, ele forma um grupo chamado Bix Beiderbecke and His Rhythm Jungle, que foi esse grupo aqui, ó. Ele fica um tempo com esse grupo aqui, de 25 até 27. E em 27 ele forma um outro grupo chamado Bix Beiderbecke and His Gang, que é esse grupo aqui, ó. Bix Beiderbecke, ele era um cara que ele tinha muito baixa estima, assim, né? Então ele não confiava nele, ele tinha bastante problema, até ele buscava um recurso nisso no álcool e tal, né? Ele teve bastante problema com isso, né? Mesmo tocando com os músicos que eram bem conceituados na época, ele ainda tinha e pensava assim, né? Ele tocava com esse trombonista aqui, chamado Jack Teagarden, que é uma referência também para esse estilo Chicago, para essa época aí. E tocou com outro músico, que foi esse saxofonista aqui, chamado Frank Trumbauer, que também tocaram bastante coisa por bastante tempo, né? Então, mesmo tocando com esses músicos, mesmo sabendo que ele tinha competência e conseguia tocar com esses músicos de alto nível, ele ainda não confiava, né? Ele ainda tinha esse problema com ele mesmo, né? E depois dessa época aí, mais ou menos 27, ele entra no grupo de um músico chamado Paul Whiteman, que foi esse band leader aqui, ó. Paul Whiteman, ele tinha uma orquestra que era uma orquestra misturada com alguma questão indo pro lado mais sinfônico, assim, né? Então ele queria trazer uma característica jazzística para sua orquestra, e aí ele chama o Bix Beiderbecke para tocar trompete, para trazer um pouco desse estilo, né? O Paul Whiteman, ele conhece jazz em 1917. E quando ele conhece essa música, ele fica fascinado também por isso e ele quer tocar jazz de qualquer jeito. Ele era violinista, né? Então ele tinha essa formação clássica também, mas ele quer tocar jazz, então ele forma uma orquestra de jazz. E da década de 20, ele foi um dos responsáveis também, das pessoas mais importantes dessa época aí também. O Bix Beiderbecke toca com ele por alguns anos e o Bix manda os discos que ele gravou com Paul Whiteman para os pais, porque para ele era um orgulho tocar com um músico que era referência, né? O músico já era violinista, né? Então ele acho que devia pensar, pô, meu pai vai dar uma moral aí. E uma orquestra que já era famosa, né? Então tocava nas rádios e tal, mandou para os pais deles. Mas quando ele volta para casa dos pais, já perto da década de 30, ele vê que os pais nunca escutaram os discos dele. Né? Então os discos estão todos guardados no armário e isso aí para ele foi um motivo tipo de depressão, assim, né? De ficar muito chateado. E quando ele vai para Nova York, quando ele vai para Nova York, ele toca ainda com alguns músicos conceituados como Hugh Carmichael, que foi esse pianista aqui, e toca também com os irmãos Jimmy e Tommy Dorsey, que foi esses dois irmãos, clarinetista e trombonista, né? E mesmo tocando com esse pessoal, ele tinha esse problema e de 6 de agosto de 1931, Bix morre de pneumonia, ele tem uma pneumonia e acaba morrendo. Enfim, ele teve esses problemas aí, tinha problema com álcool, tinha muito problema com ele mesmo, né? Então isso fez com que ele morresse muito cedo e acabou sua carreira nesse ponto aí. Mas ele deixou bastante trabalho, bastante coisa que vale muito a pena conferir, vale a pena para quem é trompetista, vale a pena também conhecer, para quem quer estudar, quer conhecer o estilo Dixieland, né? Quem quer conhecer esse estilo de Chicago, conhecer como funcionava o trompete nas orquestras de jazz, isso é muito legal, vale muito a pena dar uma conferida no trabalho dele, que realmente foi um trabalho fantástico. Eu estava vendo uma vez uma entrevista do Wynton Marsalis, não foi uma entrevista, foi um masterclass que ele estava dando, e um rapaz, um estudante, fala para ele como ele poderia ajudar, né, a colaborar com os estudantes na questão de conseguir contar uma história na hora de fazer um solo. E é engraçado que ele fala, né, que o Bix Beiderbecke foi um cara que sacou isso muito cedo no Louis Armstrong. Então, o Louis Armstrong foi um músico que contava uma história na hora de improvisar. O Bix pega isso muito cedo, essa sacada, e começa a estudar muito isso, né? Começa a praticar muito essa forma de tocar também. E nos solos do Bix também existem essa contação de história, né? E então vale muito a pena conhecer, né, e ter como referência esses músicos aí que vai ajudar de alguma forma
na nossa escuta, né? No nosso desenvolvimento como músico, né? Tá bom? Então, esse músico é um músico que vale a pena conhecer, um músico que vale a pena estudar para saber aí e conhecer um pouco da história do trompete nessa época, né? Nesse estilo aí, certo? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.